Kennedy foi assassinado no ano seguinte e nunca chegou a saber se seu país ganhou a corrida espacial contra sua rival, a União Soviética, que já havia realizado 2 feitos ao colocar em órbita o primeiro satélite, o Sputnik, em 1957, e ao mandar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961. Pouco antes do prazo estabelecido por Kennedy expirar, a NASA conseguiu, em 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong, 1930-2012, fez história ao se tornar o primeiro homem a pisar na Lua. A frase que pronunciou ao colocar o pé esquerdo sobre a superfície do satélite natural da Terra se tornou uma das mais conhecidas na história: "Este é um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade." Ainda que Collins não estivesse no módulo que aterrissou na Lua, só havia espaço para 2 astronautas. Aldrin, o piloto, estava ao lado de Armstrong e também desceu para admirar a paisagem. Mas o que ele disse ao pisar na Lua? Esse é um dos detalhes não tão conhecidos da missão que completa 50 anos neste ano e que foi a realização de um sonho alimentado pelo homem desde o início dos tempos. Apesar dos seguros terem sido criados para indenizar aqueles que se arriscavam a empreender viagens pelos mares do mundo, as empresas seguradoras resistiram a prestar seus serviços a outro tipo de viajante, o do espaço. Esta aventura lhes pareceu perigosa demais. A NASA deu aos astronautas um seguro de vida básico, mas Armstrong, Aldrin e Collins continuavam preocupados com o futuro de suas famílias caso ocorresse um desastre. Eles assinaram então envelopes comemorativos da missão, adornados com imagens e selos sobre a Apollo 11. Assim, se morressem, suas famílias poderiam vendê-los a colecionadores. Os astronautas não foram os únicos a se planejar para o pior. Se tudo falhasse, quem deveria comunicar isso ao mundo seria o presidente americano na época, Richard Nixon, 1913-1994, e não seria um bom momento para improvisar. O responsável pelos discursos presidenciais, Bill Safary, 1929-2009, preparou o texto que ninguém queria escutar, lamentando a morte de Armstrong e Aldrin caso eles ficassem presos na Lua. Safary havia falado com a NASA e sabia que havia uma boa chance de que isso ocorresse. Esses bravos homens, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança de sua recuperação. Mas eles também sabem que há esperança para a humanidade em seu sacrifício. Eles serão lamentados por suas famílias e amigos, eles serão lamentados pela nação, eles serão lamentados pelas pessoas do mundo, eles serão lamentados por uma mãe terra que ousou enviar 2 de seus filhos para o desconhecido. Nos dias antigos, os homens olhavam para as estrelas e viam seus heróis nas constelações. Nos tempos modernos, fazemos o mesmo, mas nossos heróis são homens épicos de carne e osso. Outros os seguirão e certamente encontrarão o caminho de casa. A busca do homem não será negada. Mas estes homens foram os primeiros, e permaneceram em nossos corações. Pesava mais de 2,8 milhões de quilos. Com 111 metros de altura, superava em 18 metros a Estátua da Liberdade. Funcionava em 3 etapas, e cada uma se separava da nave depois de realizar seu trabalho. O foguete gerava 34,5 milhões de newtons de empuxo no lançamento. 1 newton é a força necessária para proporcionar uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado a um objeto de 1 kg de massa. Devido ao calor que produzia, exigiu uma zona de exclusão de 5 km ao redor da plataforma de lançamento. A distância era tal que os espectadores só escutaram seus motores funcionando 15 segundos depois. Para eles, era como se a Apollo 11 tivesse decolado em silêncio. O diretor do Centro Marshall de Voos Espaciais, a sede original da NASA, era o professor Wernher von Braun, 1912-1977, um ex-cientista nazista e o cérebro por trás do Saturn V. O foguete se baseava em uma tecnologia que von Braun havia desenvolvido para o programa de foguetes V-2 de Adolf Hitler, 1889-1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era conhecido por sua cuidadosa abordagem científica, mas, no entanto,
Alguns críticos diziam que era cauteloso demais e o culpavam pelo fato de os soviéticos terem levado um homem ao espaço primeiro. Quem melhor para cobrir a maior notícia da década ou, dependendo do ponto de vista, do século que não um dos mais famosos escritores americanos, Norman Mailer, 1923-2007. Mailer chegou com a expectativa de se ver em meio a um ambiente de emoção e magia. No entanto, enquanto perambulava pelo centro de naves espaciais tripuladas, a NASA lhe pareceu um lugar estéril e pouco inspirador. Em escritórios sem janelas, as pessoas comiam olhando para telas de computador. Pareciam estar apaixonadas pelas máquinas, aos olhos de Mailer, que imaginou um futuro em que tudo seria feito digitalmente, até mesmo se relacionar romanticamente com outra pessoa. Mesmo assim, foi tomado pela emoção do acontecimento. É também assim a experiência de estar prestes a nascer. Você aguardava em uma sala moderna, entre estranhos, enquanto números eram anunciados. Alma número 77-48-16, pronto, vá para a área CX, será concebida em 16,04 horas, erra a voz de Armstrong, a voz serena do maior garoto da cidade. Aquele que te puxa para fora do mar quando você está se afogando e foge antes que você possa oferecer uma recompensa. Massacrada, desmembrada, esquartejada, torcida, espancada, uma terra de desertos na forma de círculos de 80 e até 130 quilômetros de diâmetro, uma terra de anéis montanhosos, alguns mais altos do que o Himalaia, uma terra de recessos ocos e crateras sem fim, crateras dentro de crateras, que, por sua vez, residiam dentro de outras crateras. Essas são algumas das 115.000 palavras registradas no livro De um Fogo na Lua, publicado em 3 edições da revista Life, entre 1969 e 1970, e mais tarde publicado como livro. Enquanto o astronauta pronunciava as palavras cuidadosamente escolhidas pela NASA que fizeram história, Aldrin o filmava a partir do módulo lunar. Após 19 minutos, ele se juntou a Armstrong na superfície do satélite. Fechou a porta da cabine com cuidado e contemplou a paisagem cinza e branca. Estavam a 380.000 km de distância da Terra, que se parecia com uma bola de gude. Bela vista, disse Aldrin. Logo Armstrong concordou e acrescentou, magnífica desolação. Cara, esse pode ter sido um pequeno passo para Neil, mas foi um grande passo para mim, falou Charles Conrad Jr., 1930-1999, comandante da missão Apollo 12, em 20 de novembro de 1969.